Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o Cláudio, com o Rui, para continuar o estudo do Céu e Inferno. O Arthur, ele não pôde participar hoje, mas vamos seguindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse item. Pois não, Eric, saudação, Cláudio, um abraço. Vamos em conjunto continuar as nossas leituras e reflexões sobre esse ponto fulcral desta obra, livro fundamental da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno, a Justiça segundo o Espiritismo, nos mostrando os princípios relativos à lei de justiça divina, sob a denominação de Código Penal da Vida Futura. É como a providência divina rege o nosso psiquismo de uma maneira tal que vamos progredir paulatinamente revisitando o mérito de nossas vivências, das nossas obras, conforme elas sejam ruins, elas martelam em nós a necessidade de arrependimento, de reparação e de mudança. Em sendo boas, nos dão regozijo, nos dão um contentamento que já nos serve no caminho de lenitivo, de incentivo para perseverarmos no sentido da progressão espiritual ao infinito. Muito bem, vamos ao ponto em que paramos, né, e devemos retomar. 27º artigo do Código Penal da Vida Futura, ou princípio de lei de justiça divina. O meio de evitar ou atenuar, você sabe, né? Participa pelo chat, gente. Vamos lá, registra seu cumprimento, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, interaja conosco. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente. É reparar o mal para não ter de repará-lo mais tarde de maneira horrível. Ponto. Esse 27º, parte inicial, vai na mosca, não é não, Eric e Cláudio? Não nos diz para ficar procurando sofrimento, não nos remete ao fatalismo do ponto de partida, do passado imperfeito, mas nos esclarece o que Deus verdadeiramente quer de nós. A nossa mudança, o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, pelo exercício que devemos administrar do nosso livre-arbítrio, não é? Da condição que temos de pensar, de desejar, de fazer escolhas e assim realizar atitudes. Então a questão é essa, gente. Não podemos estacionar na culpa que nos deixa com remorso em excesso. Filtrou, não é? Detectou a falta. Passo seguinte é o exercício sério, continuado, para desfazer do defeito que causou essa falta e, paralelamente, procurar os meios de repará-la, reparar o mal que dela adveio. Simples assim. Não é, amigos? Comentário? É interessante que essa questão acho que é uma das que mais pega quando a gente realmente começa a estudar e compreender os pontos fundamentais da doutrina, né? Hoje em dia a gente tem
essa confusão, às vezes, no meio espírita, que esse pequeno trecho aí parece ser confundido com a tal da reforma íntima, aquela listinha, né, de você deixar de fazer isso e fazer aquilo. E a gente tem visto na prática, inclusive pessoal, que é uma coisa muito única. É você, não, às vezes as pessoas te apontando, até te apontam defeitos que te ajudam a ver onde você pode estar errando. Mas a coisa é muito mais profunda, é muito mais complexa, é muito mais íntima. Quando você consegue descobrir um comportamento seu que causa, às vezes, transtorno ali familiar, transtorno social, às vezes um hábito que a gente desenvolveu traz consequências tão difíceis de convivência no trabalho, na sociedade, que é difícil a gente enxergá-lo por si mesmo. Mesmo que os outros nos apontem, a única saída é nós conseguirmos ver esse defeito, principalmente de comportamento, que causa transtorno em torno, e aí começar essa luta aí, né? Desfazer-se disso na vida presente. A gente às vezes teima tanto, né? A gente vê a célebre frase dos chamados espíritas: eu vou deixar para outra encarnação, né? Vai deixando para outra encarnação. Não conhece essa parte da doutrina aqui, né? Tão esclarecedora. Esse encontro consigo mesmo lá, na verdade, esse código da vida futura aí, penal da vida futura, é o encontro consigo mesmo. E deve ser terrível você ver que você tinha condições de resolver boa parte das dificuldades que você vai ter que passar agora, antes. Então, é muito mais sutil, talvez muito mais importante do que qualquer outra receitinha de bolo que a gente tem aí. Exatamente, né? É o que diz aí, né? Quanto mais se demora, né? Mais penosas são as consequências, né? Então não deixar para depois, não deixar para a próxima encarnação, porque se você fizer isso, você vai demorar mais e vai sofrer mais, né? Então começar a progredir e reparar agora, já nessa existência. Na sequência do parágrafo, o Eric vai tornar visível o resto dele. Nós temos o seguinte: quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Então, esta parte final, como os amigos destacaram, registra que não será impunemente que deixaremos por leniência, por má vontade, por preguiça, para um outro momento, esse exercício de aprimoramento pessoal que devemos proceder. Tanto assim que os espíritos até nos fizeram recomendação de um meio prático, que é aquele mais eficaz para fazer isso, a saber, o exercício diário, a reflexão diária de autoconhecimento, que consiste no exame silencioso, mas imparcial, do mérito de nossos pensamentos, desejos e ações. Porque dessa maneira poderemos mais facilmente reconhecer, sem os subterfúgios do orgulho, da vaidade, quais são os nossos pontos fracos, nossas más inclinações, nossas más tendências e vicissitudes no campo das paixões incontroláveis, principalmente. Urge que façamos esses esforços tanto para identificar como eles se manifestam na nossa vida diária, bem como para corrigi-los, ainda que
com um trabalho continuado, não é? Que não nos mostra resultado, senão num intervalo considerável de tarefa que temos para vigilância de pensamentos, vigilâncias e mudança de atitude. O Cláudio, pelo que eu pude entender, ele não se opõe ao que o movimento espírita oficial denomina de reforma íntima, mas alerta quanto à necessidade de compreendermos bem esta tal reforma íntima à luz do que estamos captando aí do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, para não fazer, como ele diz, receita de bolo, tábua rasa, aquela coisa superficial, fingida, né? Muita gente fica de boa fé, assim, com esses trejeitos quando está na casa espírita, não é? Uma encenação, uma voz mansa, né? Uma coisa assim realmente para passar bem aos olhos das pessoas, como um exemplo, mas quando chega na vida privada, né? Quando chega em outro tipo de ambiente, o comportamento é completamente outro, né? Muito diferente. É contra isso que os amigos alertam, né? Olha, o Espiritismo diz que isso tem que ser profundo, né? Tem que vir do coração, tem que jogar a alma toda nessa proposta de melhoramento. Mas existe o melhoramento no sentido das leis morais e existe, né, um pseudo-melhoramento no campo aí moralista ou de relativismo moral, que às vezes a sociedade prega. A gente tem que saber distinguir, né, gente? Não é bem assim como as pessoas podem supor que devemos andar com as asinhas, né, e tudo mais, abandonar os hábitos terrenos. Não é bem isso. Não é? E a gente, se puder simplificar, não é, deve remeter, conforme a doutrina espírita, a regra de ouro do Cristo, não é? De fazer aos outros como gostaríamos que fizesse a nós se estivéssemos naquela condição assistida, e nos abster de fazer os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco no papel invertido. Um bom resumo, né? Muito sábio esse ensinamento. 28º artigo do Código Penal da vida futura. A situação do espírito, desde sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada para a expiação e a reparação por novas provas. Mas ele as aproveita mais ou menos em virtude de seu livre-arbítrio. Se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais penosas. De modo que aquele que sofre muito na terra hoje pode dizer que tinha muito que expiar. Aqueles que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, estejam certos de pagá-lo muito caro numa existência ulterior. É neste sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Ver Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, meus amigos, é muito importante a distinção entre expiação e reparação, porque se exigem as duas, como está dito no início do parágrafo. No início do parágrafo, Eric, nós temos a menção tanto da expiação e a reparação como etapas do progresso espiritual. Como é que a gente distingue isso?
Significa dizer... Pois não, Eric? Pois não. Não, é aqueles 3 passos, né? Aqueles 3 famosos passos: arrependimento, expiação e reparação, né? O arrependimento pode acontecer na vida material, na vida espiritual. A expiação, ela acontece no mundo material pelos sofrimentos físicos e no mundo espiritual pelos sofrimentos morais, né? E a reparação é justamente fazer o bem contrário ao mal que foi feito, né? Então, muitas vezes você pode se reencontrar com aquela pessoa que você fez mal, né? Para reparar. Você pode, se você foi, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, você pode encarnar uma condição humilde para mostrar humildade. Então, reparação é justamente fazer o bem contrário ao mal que foi feito, né? Então, para o espiritismo, não basta simplesmente sofrer, né? Não basta expiar, é preciso reparar. Ou seja, só o bem consegue apagar aquela mácula, né? E isso até a legislação humana exige, né? Se você, por exemplo, rouba uma pessoa, você tem que restituir a pessoa, você tem que reparar, não é só ser preso, né? Então, a reparação é justamente isso, é restituir as pessoas que você fez mal, fazer o bem contrário ao mal que foi feito. Gostaria de registrar aí que, diferentemente da lei humana, a divina não se contenta com a reparação. Ela deseja que façamos um exercício que é de início expiatório, não é? Um sacrifício, a superação de uma dificuldade na vida de encarnação, seguida do mérito de perseverar no cumprimento das leis, né? No sentido de fazer o bem, para alcançarmos um bom proceder. Às vezes, a justiça humana põe em liberdade o condenado apenas por uma questão temporal. Olha, a pena era de 4 anos. Então, completou 4 anos, ele ganha a liberdade, desde que tenha reparado igualmente o prejuízo causado. Então, reparou e cumpriu a pena, está livre. A justiça divina, ela perfeita que é, nos diz que a pena tem que servir para melhorar a pessoa. Aqui até está previsto na lei isso, né? Dizendo que a pena tem que ressocializar o preso, né? Tem que educá-lo para que ele torne a conviver em sociedade sem periculosidade, né? Sem infringir as normas de convivência. Mas não conseguem fazer isso ainda com perfeição. Somente a justiça divina que transforma realmente os seres. Não é? E de alguém que, porventura, cometeu um grande crime no passado, pode, com esse mecanismo de justiça divina, tornar uma pessoa bondosa na atualidade. Né? Pode tornar aquele criminoso uma pessoa bondosa na atualidade, porque o psiquismo ele é dirigido de uma tal maneira que realiza para valer, com eficácia, essa transformação moral do sujeito. Mas não é só uma questão de pagar o prejuízo, mas de se elevar moralmente. E é fantástico. Não é? Por isso devemos realmente aspirar, trazer à Terra essa justiça divina, que deseja aproveitar a falta, aproveitar o crime para tornar aquela pessoa uma pessoa de bem. Fantástico. Mas, às vezes, muito demorado, né? Mas é interessante aí, Rui, só para complementar, essa primeira frase aí já vem da questão anterior, né? Ou seja, se a gente faz esse exercício de superar as dificuldades que temos nessa vida, principalmente de comportamento moral, que leva a todo o resto, você conserta, através do conceito moral, todas as situações de provações de um espírito aqui. E aí, dessa forma,
você entra na vida espiritual de uma forma muito mais tranquila e talvez sem precisar passar por essa expiação que o código prevê, né? Então, a situação do espírito, desde sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou pela vida corporal. Nós temos exemplos de pessoas com quem convivemos, de reto proceder, vamos dizer assim, inclusive passando por situações de doenças, sem essa questão de se revoltar ou qualquer coisa assim, e com certeza esse espírito vai ter muito pouca coisa para se cobrar no mundo espiritual, né? Na entrada no mundo espiritual, e, portanto, a lei vai favorecê-lo no sentido de que num retorno aqui, ele não precisa espiar tanto e nem reparar. Vai ter novas provas para se engrandecer e talvez progredir muito mais do que faríamos qualquer um de nós sem esse contexto aí, né? Muito bem, vamos seguir. Então, a lei de justiça divina não é de sofrimento, nem tão só de pagamento, mas de educação, né? De refazimento. Muito bem. Ainda neste mesmo parágrafo, né, gente, ou não? Já no próximo, Eric. 29º. Isto. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado, né? Não é isento, e enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Então é assim, gente, a pessoa sempre fica, né, no seu campo interior com uma balança, e de um lado, né, tem o pesar das faltas e imperfeições acumuladas. De outro lado, tem o contentamento, a tranquilidade das virtudes desenvolvidas, do bem realizado. E aquilo ali fica sempre, não é, ditando o humor, vamos dizer assim, né, do indivíduo, até que um vá prevalecendo sobre o outro e fazendo com que ele se torne feliz. Então depende, é isso que os espíritos bem elucidam quando estão no mundo espiritual, pelo menos, que é preciso perseverar, é preciso saturar a mente dessas boas obras, dessa mudança, desse aprimoramento, como pressuposto para se alcançar a paz de espírito. Senão, ele ficará ainda entremente, não é, com um certo peso, com uma certa tristeza, com um certo pesar. É assim que podemos interpretar, do ponto de vista moral ou psicológico, o que este parágrafo deseja transmitir, não é? Que não é do primeiro esforço que Deus vai nos abençoar com uma felicidade fora de série. É interessante a analogia com as leis ainda imperfeitas humanas, né? A pessoa que comete um crime tem uma pena, uma vez paga aquela pena, no papel, pelo menos assim, ou a própria sociedade aí abre a porta para o retorno ao bem, ou seja, para que aquele indivíduo não cometa mais o mesmo erro. Embora imperfeita ainda, muito imperfeita, as leis humanas já são uma pálida ideia do que é a misericórdia divina. Tá? Se o próprio homem imperfeito abre a porta para aquele que faliu, para aquele que causou mal, retornar ao bem, imagine Deus com sua misericórdia infinita.
só que sempre justa. Muito bem. Então Isso é importante. Uhum. Isso é importante, não é? O que diz aí nesse item 29, né? Porque você tem dois extremos, né? Você tem aquele extremo da pessoa que acredita que Deus pune eternamente, né? No inferno eterno. Mas você tem o outro extremo de que acredita que Deus não pune, de que o mal não precisa ter punição, né? Então, a pessoa que se esforçou para fazer caridade a vida toda vai ter a mesma situação da pessoa que foi um psicopata, alguma coisa assim. Lógico que não, né? O que o espiritismo acredita é em penas temporárias e sujeitas à melhora do espírito, né? Penas pedagógicas. Mas é claro que vai haver pena, né? Deus é justo, mas ele é misericordioso. Então ele dá a oportunidade da reparação. Então não tem penas eternas, um castigo material. Você tem as penas temporárias e a reencarnação como oportunidade de progresso até a pessoa corrigir seus erros e atingir o estado de espírito puro, a felicidade, né? Boa noite aqui pro Alex, que entrou. É isso, Eric. E tem também, não é, nessa linha mesmo, aqueles que supõem que pagando penitência ficam quites com Deus, né? Por atitudes artificiais, por um donativo, alguma coisa assim. Não é? Isso também, durante um certo tempo, não é, prevaleceu no campo religioso, no campo de igreja, não é? E gerou uma certa dificuldade das pessoas em entender a verdadeira justiça divina, que não pode ser aquém da justiça dos homens e trabalhar assim dessa maneira, né? Atuar mediante simples trocas, não é? Simples, enfim, atitudes formais, né? Vamos colocar assim. Bem que há ainda hoje pessoas a quem devemos grande respeito que, né, pagam promessas, né, entendendo terem sido beneficiadas por Deus em algum propósito, algum evento da vida, então entendem que ficariam mais agradáveis a Deus se lhe prestassem uma certa homenagem como promessa paga. E a gente respeita muito, né, mas tem que explicar, né, conforme o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus é da correção dos nossos vícios, é o desenvolvimento das virtudes. É isso que agrada realmente Deus. E não as homenagens que lhes são possivelmente prestadas. 30º. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo castigos e remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Vejam aqui que Kardec usa linguagem figurada, né, gente? É uma analogia o que temos aqui com a questão da saúde e a doença. Né? Mas muito elucidativa essa comparação, né? Muito facilitadora esta comparação, que nos permite compreender como é que é esse processo. Dificilmente há um remédio de dose única. Então temos que entender que cada dia exercitando-nos no bem é uma gota, né, para, no decorrer do tempo, alcançarmos novos patamares de progresso. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados às galés por tempo,
mas como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é culpa deles, e dos meios curativos dolorosos de que ela necessita, mas que tem esperança de sarar, e que saram tanto mais depressa se seguirem mais exatamente as prescrições do médico que vela por eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por falta sua, o médico nada tem com isso. Médicos ficariam maravilhados com esse parágrafo aí, hein? Porque hoje é complicado, no campo da moral, principalmente. Todo mundo sabe, ou quando busca uma melhoria pessoal, ainda mais com o conhecimento que se tem em mãos, no nosso caso aqui, a gente sabe que o remédio é amargo, muito amargo, muitas vezes trabalhoso. Eu acredito que qualquer um que comece realmente a repensar o seu modo de agir no mundo, né, começa a ter dificuldades muito grandes per si para fazer isso. E é muito mais fácil você ou trocar de remédio, né, ou trocar de médico. E cada vez mais, quando procurar novamente, o remédio vai estar mais amargo, vai ser mais forte. Então, isso tem uma analogia até com hoje o tratamento médico aí. A gente tem dessas coisas aí, tanto no meio médico como no meio espírita, né? Muitas vezes, quando você vai esclarecer uma pessoa a respeito daquilo que lhe ocorre, quando você toca na questão do comportamento moral ou da posição moral que o indivíduo coloca na sua vida, geralmente você encontra barreiras tremendas aí. E o pessoal, voltando de novo a mesma coisa, quer receita pronta, quer receita de bolo, né? Hoje é uma das dificuldades básicas de qualquer pessoa que lide com o público que procura o conhecimento espírita superficial. Trigésimo primeiro. As penas que o espírito suporta na vida espiritual vêm juntar-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que, ao primeiro olhar, parecem não ter razão de ser e são absolutamente justas, pois são a quitação do passado e servem ao nosso adiantamento. E aí os amigos poderiam perguntar, não é, qual é a utilidade de sofrer para se melhorar? Então, isso tem a ver com as nossas culpas, isso tem a ver com a nossa teimosia, tem a ver com a nossa preguiça ou indisciplina. Não é porque nós vamos acumulando a tal ponto de deixar o remorso ou o pesar nos dominar desde a vida espiritual. Por mais que nos arrependamos, não é? E querendo mudar, às vezes solicitamos esse tipo de expiação em que teremos a inversão de papéis ou a imposição de uma série de sacrifícios como uma maneira de tratar essas culpas e, ao mesmo tempo,
adquirir as forças necessárias para uma séria mudança, porque é por meio da vivência, Deus nos exemplifica, nos ensina que é por meio da prática, dos hábitos, que nós vamos realmente moldar o nosso ser, e não assistindo palestras ou em sala de aula, simplesmente, né, sentados passivos. Nós temos que treinar, nós temos que partir para uma prática continuada, porque assim, então, é que nós vamos eliminar do nosso íntimo essas máculas que vêm como consequência das faltas cometidas e imperfeições acumuladas. Enfim, é uma lógica psíquica, não é? É algo que tem a ver com o nosso senso moral, não é? E tudo aquilo que se acumula de ruim enquanto não nos ajustamos, enquanto não nos aperfeiçoamos com base nas leis divinas. É interessante notar que a gente precisa ter um cuidado tremendo. É claro que ainda é muito difícil para nós, seres imperfeitos, encontrar realmente compreensão nas questões de sofrimento e nas questões de dificuldades várias que a gente vivencia ou vê acontecer ao lado. Os amigos espirituais estão sempre nos alertando para a questão de não julgar, não julgar essas situações, às vezes, degradantes que algumas pessoas passam na vida, não julgar a questão, às vezes, do sofrimento que parece ou desproporcional ou você vê uma pessoa, entre aspas, aparentemente, que teve toda uma vida regrada e útil, passar por sofrimentos atrozes e tal. Só a doutrina muito bem lida, muito bem pensada, dá essa visão e o cuidado que a gente tem de não se ligar a essas situações do modo como ligávamos antes, vendo nisso como se fosse injustiça divina e não injustiça dos próprios homens, do próprio comportamento. O conhecimento desse Código Penal da vida futura, aliado à questão dos outros fundamentos doutrinários, principalmente da reencarnação, como oportunidade máxima, né, de se refazer passado e de criar novos futuros para o ser, é a única coisa que responde a essas questões, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de repensar tudo isso a nível próprio, nível pessoal, e a tudo que envolve a observação à volta, para não entrar nessa questão que muitos espíritos, às vezes, no diálogo, dizem, mas há muita injustiça no mundo. É interessante, a gente teve um diálogo com um amigo espiritual que se comunicou semana retrasada, acho, e ele teimava nisso. Como é que ele vai acreditar num Deus quando ele vê tanta injustiça, tanto sofrimento? Exatamente por não ter compreendido ainda. Inclusive, quando aprimora um pouco mais o diálogo, vai se ver que ele ainda não sabe que é um espírito desencarnado. Tá? E aí se começa realmente a repensar as coisas. É preciso muita atenção nessas questões aí, para a gente não cair nos erros comuns aí, né? Muito bem, temos sequência no texto aí? Essa é a nota de rodapé, não é? 32ª. Né? Deus disse, não provaria um amor
maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes vinculadas à imperfeição? Teria sido preciso, para isso, que criasse seres perfeitos, nada tendo de adquirir nem em conhecimento nem em moralidade. Sem dúvida nenhuma ele podia. Se não o fez, é que, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse a lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, visto que existe. Inferir daí que Deus não é bom nem justo seria uma revolta contra ele. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros só atingem com dificuldade ou nunca podem atingir. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm um mesmo ponto de partida, nenhum que seja, na formação, mais bem dotado que os outros, nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como os outros, pela sucessão das provas e da inferioridade. Muito bom, muito boa esse destaque de Allan Kardec, porque traz para o Código Penal da Justiça Divina muito claramente o princípio da igualdade. Pelo termômetro, pela referência da igualdade que podemos avaliar no nosso estado atual a justiça divina. É bem interessante, né? Esse trecho, né? Porque isso é um questionamento que muitos têm, né? Por que Deus não teria criado logo a gente perfeito, né? E se fosse assim, não haveria mérito nem livre-arbítrio, né? Então Deus, ele é justo porque criou todos simples e ignorantes e com igual aptidão para chegar à perfeição, né? Se uns chegam mais rápidos e outros mais lentos, é pelo livre-arbítrio, né? Porque uns se esforçam mais e outros se esforçam menos. Mas aí fica ao critério de cada um, né? Isso mantém a justiça de Deus, né? O que faria de Deus injusto é ele ter criado seres privilegiados, como diz ali, né? Se ele tivesse criado anjos já puros, enquanto tivesse criado nós, a gente aqui que tem que progredir e passar pelas provas, né? Mas não, ele criou todos simples e ignorantes, todos passando pelo mesmo processo de reencarnação até chegar ao estado de espírito puro, né? E como eu falei, aí entra o livre-arbítrio depois, né? Se uns chegam mais rápido ao objetivo do que outros, é porque se esforçaram mais e tiveram maior empenho, né? Assim como o aluno que se esforçou mais passa mais rápido, né? Ou como o paciente, usando a metáfora do médico, a analogia do médico, né? O paciente que é mais, que cumpre o que o médico falou, se cura mais rápido, né? Então, Deus é justo. Muito bem pontuado. Vamos entender a igualdade com base na liberdade que Deus confere a cada um, né, propiciando assim individualidades, né, na medida em que cada um tem o seu ritmo de usar dessa liberdade para progredir de uma maneira ou de outra, mais rápida ou vagarosamente, cada um com a sua história, né, cada um com a sua vivência, e é isso que nos torna, né, singulares do ponto de vista dessa conquista, né, que é o bom uso da nossa liberdade para o nosso desenvolvimento. Vamos, na sequência,
falando de liberdade, admitido isto, né, a igualdade. O que há de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um tivesse seu mérito. Cada um é livre de trabalhar ou de não fazer nada para seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é recompensado por isso mais cedo. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo, retarda a chegada e só pode acusar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. Vamos então. A questão aí, só para a gente pontuar aí, o livre-arbítrio, né, que ainda é uma coisa que a gente ainda tem que aprofundar muito. Alguns amigos espirituais têm nos dito que é para que a gente fique mais tranquilo quando vê até uma pessoa errar, porque o bem e o mal, como diz aí, são voluntários e facultativos. É uma escolha. E é interessante que hoje, independente da questão religiosa ou qualquer coisa que envolva, absolutamente todos têm oportunidade de conhecimento e, portanto, têm a responsabilidade de escolher. E aqueles que escolhem mal, os amigos têm dito, é uma escolha, da qual o próprio código trata disso, vão ter que responder depois. Mas é absolutamente livre. A questão da liberdade do homem ou da humanidade em si é uma coisa absoluta. Desde todos os tempos, nós somos livres para escolher o caminho que vamos tomar. E aí colher o que plantamos. Muito bom. 33º princípio, o artigo. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Esse é o primeiro, né? Segundo, Eric. Toda imperfeição e toda a falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar-se a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Encerra assim figuradamente, né, para aludir ao ensinamento do Cristo, Allan Kardec. Muito bem, neste final, o que devemos pontuar, o que devemos destacar, gente? Que a chave de libertação dos sofrimentos e garantia do nosso progresso espiritual reside no grande
elemento, né, na grande força motriz da vontade. É ela que nos impele ao trabalho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. A questão consiste em, né, trabalhar a nossa vontade. Como? Né? Procurando vislumbrar de maneira bem nítida onde estão os nossos verdadeiros interesses. Se queremos ser felizes, devemos, né, compreender que é preciso manejar a vontade no sentido de corrigir, eliminar os nossos vícios e exercitar para desenvolver e adquirir as virtudes contrárias. O trabalho é todo esse, né, que vem pela vontade. Agora, gente, o que sabota a vontade é uma reflexão permanente, né, para todos nós e que não passa despercebido a doutrina espírita, né? Em outros trechos das obras fundamentais, inclusive deste livro que estamos comentando, nós teremos subsídios para fortalecimento da nossa boa vontade, que vem a serviço do progresso espiritual. Mas, de antemão, sabemos, né, por tudo que lemos, que é preciso usar da inteligência, do raciocínio, sobre essas instruções que nos chegam para perceber que existem consequências para tudo que fazemos ou deixamos de fazer num sentido ou no outro. Aquilo que as pessoas não ficam sabendo não necessariamente passa despercebido a justiça divina. Você pode nunca, não é, ser notificado a assumir responsabilidade perante a sociedade pela justiça dos homens. Mas Deus é insone. Deus, né, por suas leis, nos mede o tempo todo. E com isso vai aferindo de maneira permanente a qualidade que temos ou a qualidade que somos, né, para que tenhamos, então, todo o encaminhamento para continuar a progressão. E quem não dá continuidade pela sua boa vontade, pelo seu trabalho de se aperfeiçoar, necessita do aguilhão, né, da alfinetada do descontentamento, da dificuldade, das tribulações, para dar aquela chacoalhada, né, aquele empurrãozinho que nos move ao trabalho. Os comentários finais dos amigos. É só lembrando que o trecho todo, assim como a obra toda, né, é dirigida à pessoa, a cada um. Então a vontade nunca vai ser a do outro, tem que ser sua. É um esforço pessoal, próprio, íntimo, que tem que falar fundo na alma, vamos dizer assim. Não é fácil, é uma luta, às vezes, diária. A gente tem exemplos de várias pessoas em várias situações que usam esse poder da vontade para modificar, às vezes, a sua própria vida e o seu entorno. E imaginem quem tem esse conhecimento de que a vontade é uma das forças, vamos dizer assim, da própria espiritualidade para modificar as coisas. E tem que ser sempre a sua. Aí entra a questão da liberdade do livre-arbítrio, da escolha, e tudo isso que a gente hoje, muito bem, aqui termina esse estudo. Então, eu queria agradecer ao Rui, ao Cláudio. A gente terminou o Código Penal e no próximo a gente continua no capítulo sobre os anjos, né?
que Kardec vai comparar a doutrina dos anjos da igreja com a doutrina espírita, né? Colocando a ideia, né, de que não há seres privilegiados, criados à parte. Mas, enfim, então a gente se vê na próxima semana. Abraço.